Entramos em novembro e o mês representa um importante período para a saúde do homem. O Novembro Azul traz à discussão a necessidade da prevenção ao câncer de próstata. E esse é o assunto do quadro Viva Bem com a doutora Ana Escobar. Doutora Ana Escobar, muito boa tarde, prazer em falar com a senhora. Oba, boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse dia tão importante, né? Doutora, comigo aqui está a Carolina Rodrigues, estamos apresentando em dupla aqui Estúdio CBN, nesta segunda-feira em que se comemora os 30 anos da Rádio CBN. É isso aí, essa Olá, data doutora, uma boa importante. tarde. Bem, doutora, o porquê o novembro ele foi escolhido para ser o Novembro Azul, o mês de conscientização sobre o câncer da próstata? Então, vamos lá. Bom, Flávio, Carolina, é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, em primeiro lugar, né? Então, é o seguinte, olha, eu acho que por tradição a gente tem alguns meses, né, que a gente chama de meses de conscientização, para chamar atenção sobre algum assunto, da mesma maneira como a gente tem o Outubro Rosa, que é para lembrar a atenção, né, do câncer de mama, a gente tem o Novembro Azul, que é para lembrar, então, a importância do câncer de próstata, né? E é muito importante todos os homens estarem cientes, né, de que as consultas médicas são necessariamente, periódicas, né, são necessariamente muito importantes, né? Por quê, gente? Porque os homens normalmente não têm o hábito, como as mulheres, né, que as mulheres vão aos médicos, aos ginecologistas, até por conta de que ficam grávidas, então elas têm um segmento, depois esse segmento persiste, a mulher tem a menstruação, que é uma coisa muito pontual e que exige, né, um certo segmento mais a longo prazo, mas os homens não. Os homens dificilmente procuram os seus médicos. Então é muito importante o Novembro Azul para a gente conscientizar, né, da importância do câncer de próstata e para que os homens se lembrem que eles também têm que fazer os seus exames periódicos, né? E nos exames periódicos de sangue pode entrar um dos marcadores para o câncer de próstata, fora o exame clínico que deve ser feito também, tá? Doutora, essa questão do exame de sangue, do exame clínico, a gente também sabe que existe uma cultura, infelizmente até hoje, mesmo estando em 2021, em que o homem tem não só o preconceito, como existe uma brincadeira que sempre é feita em relação a essa ida do médico para fazer os exames relacionados ao câncer de próstata. E às vezes me assusta, porque a gente acha que isso já passou, mas quando a gente conversa até com pessoas mais atualizadas ou estudadas, ou até jovens, eles ainda têm esse preconceito e essa visão distorcida sobre a própria saúde, no caso dos homens. E a pergunta que eu acho que é interessante a gente estar colocando, esse teste, quando ele é pelo sangue, até que momento ele efetivamente serve para sabermos a questão da doença, em que momento deve ser usado ou não, como um recurso ao exame clínico, ou, de fato, temos que trabalhar aí incessantemente para quebrar o preconceito e trazer como um exame de rotina? Perfeito, Carolina. Então, olha, eu acho que tudo isso que você falou, na verdade, a sua pergunta foi até um resumo, né, do que a gente deve fazer. Então, olha, só para vocês terem uma ideia, vários exames de rotina a gente já pede para crianças, pessoal. É isso aí. Olha só, crianças cujos pais têm antecedentes de doença cardiovascular, têm colesterol alto, com 5 anos, a gente está pedindo, por exemplo, o colesterol das crianças, tá? Com 10 anos, com certeza. E a partir daí, a gente tem que ir seguindo as crianças e adolescentes, porque quanto antes a gente detecta determinadas doenças, melhor o prognóstico, a gente tem chance de tratar. E, por exemplo, você pega o colesterol numa criança, ela nunca vai obstruir uma artéria, se começar a tratar antes.
Câncer de próstata, pessoal, é a mesma coisa, né? Então, todos os homens têm que fazer os seus exames periódicos, tá bom? O que são periódicos? Para cada um, de acordo com seus antecedentes familiares, com seus antecedentes de saúde, um médico vai indicar a frequência de tais ou quais exames. E nisso entra também o exame que pode detectar ou dar um sinal de alerta para o câncer de próstata, que pode ser feito aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50 anos, enfim, cada médico vai definir, olha, esse paciente tem que fazer. E o exame clínico também, que na verdade para a gente ver o exame de próstata, o exame clínico que é feito é o toque retal. E tem esse preconceito gigante dos homens ao toque retal. Gente, século XXI, isso não tem mais sentido, né? A gente ter preconceito contra qualquer tipo de exame médico, não é verdade? Que possa fazer bem para a sua saúde. Então, eu acho que assim, olha, algumas dicas importantes. Primeira dica, homens, vocês não são super-homens, né? Vocês também têm que fazer um segmento médico de rotina. Segundo, ninguém tem que ter preconceito nenhum contra um exame que pode ajudar a salvar sua vida. Olha que coisa absurda, você vai ter preconceito contra um exame que pode ajudar a salvar sua vida? O que é isso? Então é essa ideia que a gente tem que passar para todas as pessoas, né? Por isso vale aí o Novembro Azul como um mês da conscientização para o câncer de próstata. Doutora Ana, o câncer de próstata continua sendo a maior incidência na população masculina? E também, doutora, o câncer de próstata, ele pode ser hereditário? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma incidência muito alta entre os homens, tá bom? Preocupantemente alta. E, sim, todos os tipos de câncer, a gente sabe hoje, eles têm alguns marcadores que são hereditários. Então, as pessoas podem ter, por exemplo, uma mutação de um gene e esse gene pode passar para os seus descendentes. A gente não sabe quem vai ter ou quem não vai ter. Por isso, os nossos antecedentes familiares, né, é muito importante os médicos conhecerem um pouco a história dos antecedentes familiares. Isso vale também para câncer de mama, isso vale para vários outros tipos de câncer. Então, gente, essa é a mensagem, né? A gente tem que deixar o preconceito de lado, tem que deixar o medo de lado, porque muita gente tem medo. E aí vem com o preconceito para esconder o medo, tá? Então a gente tem que deixar isso de lado e encarar. E quando a gente encara, a gente pode encontrar uma situação que no começo pode não ser muito favorável, mas que depois, gente, vida salva. Olha que perfeito, tranquilo. Perfeito. Doutora, tem alguns sintomas, alguns sinais que a pessoa pode detectar que pode estar com câncer? Olha, o câncer de próstata, ele pode ser até, se a gente, idealmente, até detectado por um exame, então, às vezes, as pessoas não têm sintoma nenhum, né? Agora, alguns homens podem ter, por exemplo, aquela urgência para fazer xixi, toda hora querem ir no banheiro, toda hora querem fazer xixi, né? Esse é um sinal de que, olha, precisamos examinar essa próstata. Naturalmente, quando você já tem um estado mais avançado, pode dar cansaço, aquela fadiga intensa, dores pelo corpo, emagrecimento, falta de apetite, falta de vontade de fazer as coisas e até uma certa depressão. Então, é muito importante, às vezes, muitos homens trabalham muito e acham que, olha, esses sintomas é porque eu estou cansado, estou estressado, estou trabalhando muito. Por isso que a gente volta a falar a importância dos exames de rotina. Doutora, é verdade que a população negra, os homens, eles têm maior probabilidade de desenvolver o câncer de próstata ou isso não é verdade? Olha, todas as pessoas, independentemente da sua etnia, podem desenvolver o câncer de próstata, tá bom? Muitas vezes, até alguns tipos de câncer têm uma relação mais com as condições de vida difíceis de algumas pessoas, né? Então, não necessariamente com a etnia, mas sim com condições de vida, tá bom?
Doutora, existe também essa questão envolvendo o diagnóstico, que a maior parte das pessoas carrega como uma notícia aí já de morte ou de uma doença grave a ponto de tirar totalmente aí as condições de qualidade de vida, enfim, como sendo já um atestado de óbito. No caso, como que está essa incidência pós-diagnóstico, tratamento, em alguns dos casos ultimamente? Olha, a gente hoje, né, para todos os tipos de câncer, isso inclui aí o de próstata também, a gente sabe que, primeiro, as terapias estão mudando constantemente, tá bom? Então, vocês sabem que hoje, gente, isso vale para todos os tipos de câncer, isso é muito interessante. Por exemplo, os oncologistas, que são os médicos, né, que cuidam do câncer, eles fazem um exame da genética das pessoas, né? De todos os genes das pessoas, e sabem que, por exemplo, aquela pessoa responde bem a uma determinada quimioterapia, aquela pessoa se dá melhor com outro tipo de tratamento, outro tipo de quimioterapia. Então, o tratamento do câncer hoje, ele é muito individualizado de acordo com os seus genes. O que faz o quê? O prognóstico de todos os tipos de câncer, inclusive de próstata, ser muito melhor. E alguns tipos de câncer de próstata, até quando diagnosticados no começo, hoje a gente tem até cirurgias que são feitas com aparelhinhos, com aquelas mãozinhas mecânicas, aqueles robozinhos, quer dizer, a invasão no indivíduo é mínima. Por isso, gente, assim, a perspectiva de tratamento, hoje em dia, ela está melhorando a cada dia. Então, turma, não tenham medo, vão atrás, porque quando a gente vai atrás, você pode ter, como eu falei, aquela notícia chata, mas quanto mais cedo diagnosticado, melhor, e a sua vida pode tranquilamente ficar salva. Nesse sentido, a gente tem uma perspectiva muito boa, um prognóstico muito bom. O diagnóstico precoce, em todos os casos, né, doutora? Não só no câncer de próstata, pode ser a salvação, né? Em todos os casos, gente, todos os casos, assim, de todos os tipos de câncer que a gente tem, quanto antes o diagnóstico, melhor. Vale para o câncer de mama, que é muito incidente nas mulheres, sei que tem várias mulheres nos escutando também, né? Vale para o câncer de colo de útero, de tudo, tá? O melhor de tudo é a gente ter, até nas patologias de criança, né? E criança também pode ter alguns tipos de câncer, leucemias, então, enfim, o quanto antes a gente diagnostica, melhor, pessoal, sem medo, com muita confiança, que a gente tem boas perspectivas de tratamento para muita gente. Doutora Ana, como está a relação após tratamento de câncer de próstata com a fertilidade? Como? Desculpa, não ouvi. Qual é a relação dos procedimentos envolvendo o câncer de próstata e a fertilidade masculina? O homem pode ter filhos depois disso? Sim, dependendo do tipo de câncer e do tratamento que foi executado, né, pode não ter problema nenhum depois, né, de uma intervenção médica para o câncer de próstata. Mas isso naturalmente vai variar bastante de pessoa para pessoa, de tipo de câncer para tipo de câncer, né? E assim, gente, os homens têm muito medo também de perderem a sua vontade sexual, tudo isso, né? Gente, isso não se aplica. Depois, existem várias formas, mesmo que seja um tipo de câncer mais delicado de tratamento, vamos dizer assim, depois existem outras maneiras, né, da turma ter a vida mais tranquila, mais normal, mais saudável possível. Então, é isso que é importante todo mundo saber. Nenhum tipo de câncer, assim, hoje em dia, assim, são poucos os que são uma sentença definitiva. A gente tem a grande maioria, assim, com uma perspectiva boa de se tentar fazer alguma coisa. Doutora Ana Escobar, muito obrigado pela sua participação no Estúdio CBN desta segunda-feira. Foi um grande prazer em falar contigo. Bom, espero ter ajudado a turma aí, né? Eu sou pediatra, mas falando de câncer, é um assunto que todo médico tem obrigação de saber, né?
por norma, né, a gente tem que cuidar muito desse assunto, porque é um assunto que envolve todas as pessoas, né? Então, todas as especialidades têm que ficar atentas a esse tipo de situação, né? Todas as especialidades médicas, por quê? Porque a gente tem o dever, como médicos, de sempre estar ajudando as outras pessoas, né? Eu acho que ajudar a esclarecer, ajudar a informar, é uma forma da gente ajudar a saúde de todo mundo. Com certeza, doutora Ana, obrigada. E também quebrar o preconceito aí. Vamos fazer exame, né, pessoal? É isso aí. Falou, século XXI, pelo amor de Deus. Obrigada, doutora Ana Escobar. Obrigada, gente. Agora Obrigada. a gente chama de volta a Stephanie Aidar,